No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, nós vamos falar de um setor que está em contínuo desenvolvimento. Com foco no crescimento, o Mônaco Atacado atinge uma marca de 30 milhões de reais em faturamento mensal, mas não abre mão das características de pequeno mercado. Para nos falar um pouquinho mais sobre essa história, sobre essa trajetória, nós estamos recebendo a Michele Mônaco Reginato, que é uma das proprietárias do Grupo Mônaco. Michele, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Rio Grande Record. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. A gente sabe que nos últimos anos tem se falado mais e a expansão tem se tornado maior. Mas a história do Grupo Mônaco começa lá em 1986 com uma outra geração. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse começo, Michele. Exatamente. A família é desde sempre do ramo do comércio. Então, em 86, os nossos pais, Eloir, Valdir, Rose e Carmen, iniciaram com um Mônaco Atacado de pequeno porte. E daí foi onde iniciou esse processo. Nós nascemos dentro do comércio, então inseridos no mercado, vida inteira. Então foi um processo muito interessante, desde sempre. Já está na segunda geração, Exatamente. Vocês são filhos. Hoje são 3 filhos que conduzem. Exatamente. Atualmente atuamos eu, Michele Mônaco Reginato, Cássio e o Vinícius, que é o meu irmão. Então somos 2 irmãos e um primo. De 1986 para cá, muitas mudanças aconteceram. A gente tem aí, no meio dessa história toda, uma pandemia, né, que trouxe uma realidade completamente diferente para o mundo, para a economia mundial. E tem uma história também, um virar de chaves importante lá em 2013 para o Grupo Mônaco. Como é que foi esse processo todo, se manter vivo, atuante, crescendo e hoje fazendo novos planos, almejando novos mercados? Porque uma história de sucesso, ela é feita de muitas histórias, de muitos desafios. Exatamente. A pandemia, ela trouxe muitos desafios, mas nós já viemos de um processo de sucessão. Lá em 2016, iniciamos esse processo. Em 2020, ela foi acelerada com a pandemia, mas também veio agregar muito, porque foi uma virada de chave. Então, foi um momento que nós resolvemos reestruturar o negócio e tomar outras tentativas, outras opções de negócio também. Então, nos reinventamos ali também. A palavra é essa, né? Reinvenção. Exatamente, onde entramos mais fortemente nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e isso, sem dúvida, foi um grande diferencial neste momento. Você fala em diferencial, um dos aspectos do Grupo Mônaco, lendo a história de vocês, essa coisa assim de ter uma grande expansão, ter um faturamento fenomenal, muitos empregados. Hoje são quantos empregados? Atualmente estamos com 450 colaboradores. Então, é muita gente, Sim, né? São muitas famílias que dependem do negócio. Tem emprego, e isso também, se falando em emprego direto, mas também tem os empregos indiretos, então centenas de pessoas, né? Sim. Mas o que eu queria comentar contigo é que vocês têm esse aspecto do grande mercado que atende outras redes de supermercados, Sim. Mas vocês também têm aquela coisa de queremos nos manter com características para atender e atender bem o pequeno consumidor, Sim. Aquele que vai lá, que faz as suas compras para o seu dia a dia, para o seu consumo diário com a sua família. Como é que é administrar isso? Porque são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Nós temos um grande desafio que é manter a cultura da empresa ao longo de um crescimento. Então, aonde a gente dissemina essa cultura? É com os nossos colaboradores. Então, é do bom dia, é um sorriso, é ali que a gente vai passar a nossa cultura também para eles poderem replicar aos nossos clientes. Isso humaniza, e o humanizar o atendimento é uma das chaves para o sucesso de um empreendedor? Sem dúvida, mesmo estava falando com as meninas anteriormente, a loja da Santo Afonso, que foi a nossa matriz, a inicial, o pessoal tem muito orgulho de fazer parte, eles se sentem pertencentes e realmente são partes desse crescimento. Então, ver esse orgulho da população de também ter essa proximidade conosco é fundamental e essencial. Para a gente encerrar, qual é o segredo para se manter bem no mundo do empreendedorismo? Porque esse é um quadro que fala de histórias de sucesso para quem está em casa nos acompanhando, que quer ter esse tipo de inspiração. Sem dúvida, é colocar a cara, não ter medo, arriscar mesmo. E, sem dúvida, tu tem que ter muita garra.
Tu tem que ter dedicação ao teu negócio. Isso é um diferencial. Tá certo. Michele Mônaco Reginato, que é uma das proprietárias do Grupo Mônaco. Obrigada pela participação conosco aqui e uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. E você confere logo depois do intervalo aqui no Rio Grande Record.